Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre diagnóstico por imagem do pâncreas. Então, isso aqui nós já vimos na aula passada, a anatomia do pâncreas, mas recordar é viver. Então, lembrando que aqui a gente tem o processo ciforme, aqui tem a cabeça do pâncreas, aqui a gente tem o corpo do pâncreas e aqui a gente tem a cauda do pâncreas. Aqui são os ductos secundários, aqui os ductos primários, que é o ducto principal do pâncreas. Aqui nós temos o Wirsum e aqui nós temos o Santorini. O Santorini, ductus dorsal, vai na papila menor, o Wirsum, no ducto ventral, na papila maior. Tá? Essa é a divisão. Existe uma subclassificação que chama isso aqui de pescoço do pâncreas, mas isso não existe, basicamente é só uma coisa descritiva, é uma anatomia inventada. Aqui é uma imagem isométrica que eu escolhi um bloco de imagens e reconstruí o pâncreas no plano axial oblíquo, só para mostrar todo o pâncreas, né? E para que vocês consigam visualizar por exame de tomografia o ducto pancreático principal aqui. Ó. Geralmente a espessura dele normal é igual ao chitãozinho chororó, é um fio de cabelo, aqui, certo? Mais que isso ele está aumentado. Então, pancreatite aguda, isso vocês vão ver demais no hospital, tá? É um diagnóstico que é uma evolução uma fisiopatogenia, que vai, quando você tem a pancreatite, você está se autodigerindo, né? O pâncreas sofre um insulto e ele começa a liberar enzimas que vão digerir a gordura adjacente e promove uma vasoconstrição que vai dar origem à necrose pancreática. Então, essas enzimas que estão aqui na gordura adjacente começam a promover necrose periférica, que vai promover densificação da gordura e líquido peripancreático. Isso vai gerar uma série de complicações, como pseudoaneurisma, como pseudocisto, como trombose de vasos. Então, essa classificação ajuda no prognóstico. Essa aqui é a classificação de Baltazar. Baltazar é um cara muito gente boa, é um radiologista que trabalhava no mesmo hospital que o Hanson, que não aqueles loirinhos que cantavam, né? O Baltazar, ele, a pedido do Hanson, começou a fazer tomografia nos pacientes de pancreatite aguda e entendeu, no primeiro momento, essa foi a primeira classificação do Baltazar, em ABCDE. Vocês percebem que é a fisiopatogenia. Não aconteceu nada com o pâncreas, deu uma mínima alteração, aumento do volume, começou a inflamar a gordura, fez uma coleção braba com gás. Então, basicamente, isso aqui é quando o paciente, um professor, alguém falar para vocês, esse paciente tem uma pancreatite C. Ok, isso aqui é década de 80, época do Blitz, ok? Já Elvis. Por quê? Depois disso aqui, o Baltazar percebeu que os pacientes com pancreatite E tinham uns que iam muito bem e tinham uns que iam muito mal. Então, ele percebeu que existia mais um fator que ele tinha que levar em consideração. Esse fator, aqui, ó, tudo com contraste reagindo aqui, vocês percebem que essa área aqui, nesse falso pescoço do pâncreas, não contrastou, contrastação negativa pelo contraste endovenoso. Então, o que é isso aqui? É uma área de necrose, está isquêmico. Então, ele percebeu que quanto mais o paciente tiver de necrose, ele tem que ser pontuado de forma diferente. Então, essa aqui é a classificação mais ou menos da década de 90 para 2000. Ok? E aí, juntando isso aqui, nós chegamos nos critérios de pancreatite, que a gente falava pelo índice de Baltazar em 90, que a pancreatite era discreta, moderada ou acentuada / grave. Então, se você tivesse já uma necrose superior a 30%, você já tinha 4 pontos, você já era uma pancreatite moderada. Isso aqui era legal, funcionava bem, mas não era... a reprodutividade disso às vezes falhava. Então, fizeram os critérios, uma nova avaliação e simplificou. Tá, ou nós temos a pancreatite intersticial edematosa, onde não há necrose negativa, ou nós temos a pancreatite necrotizante, que não precisa
responder, mas mesmo assim já estou escrevendo, necrose positiva. Então, meio que separou isso aqui, beleza, isso aqui, UTI, ok? Porque pode evoluir com insuficiência pancreática aguda. Então, hoje a gente fala de pancreatite aguda grave e não grave, ou necrotizante como grave, e intersticial edematosa como não grave. Esse é o trabalho que percebeu que pancreatite, pacientes com pancreatite E para D tinham uma evolução de dias muito maior, ó, de 32 para 85 dias, né? E aqui os tempos de internação. Olha, quanto mais necrose você tiver, ó, o tempo de internação sobe de forma dobra. Mas acima de 50 já está no inferno, abraço capeta, e já não piora tanto, tá vendo? Então, isso é importante também. O grau de necrose acima de 50% já não interfere tanto. Então, voltando na imagem que vocês já viram, aqueles que já foram observadores perceberam que junto aqui a face posterior do pâncreas, ó, tem água. Junto à face anterior do pâncreas aqui, ó, tem água. Era para ter gordura, lembra? Então, isso aqui já é uma pancreatite B, tá? E aqui, lembrando daquilo que eu ensinei lá no terceiro slide da aula, que quando a gente tinha um afilamento gradual em rabinho de rato, certo? Ó, desenhar o Mickey aqui, o Mickey náusea para vocês, certo? Aí a gente tem o quê? Isso aqui é o filamento em rato. Ó. Dilatou, afilou. Por quê? Porque o pâncreas está grande aqui em volta, né? Ele está edemaciado. Então, por isso que faz esse afilamento extrínseco do pâncreas. Isso é clássico de pancreatite. Aqui a gente tem um paciente onde vocês estão vendo o pâncreas com líquido positivo aqui. Olha, professor, é igualzinho da vesícula. Sim, aluninho, parabéns, isso mesmo. Que é igualzinho também do líquor. Isso, muito bom, muito bom. Tá vendo? Você está ficando craque já. Aqui também um plano axial virtual, onde eu mostrei todo o pâncreas. Tá vendo que tem líquido aqui, líquido aqui, líquido aqui depois dessa estrutura. Que nós estamos fazendo o quê? Olha só! Esse aqui, ó, é o que o professor ensinou, que é o espaço para-renal anterior. Sim, o líquido é um ótimo professor de anatomia. Olha lá como o rim está beleza aqui, ó. Não tem líquido aqui ainda, porque ele está no espaço perirenal, lembra? E quem é esse cara aqui, ó? Entre o pâncreas e a parede abdominal. Digita para mim, por favor, para vocês darem uma esticada nos dedos. Qual é esse órgão? Basto. Muito bem, Thiago, basto está aqui, ó. Isso mesmo. Quem que fica aqui? É um órgão peritoneal. Anterior entre o pâncreas e a parede abdominal. Estômago. Estômago. Muito bem, as meninas. Maria e Bruna. Parabéns. Tá? É isso mesmo. E quem errar, não fica chateado, não. Porque quem está errado é quem não está digitando. Que está aí paradão, olhando a aula, tá bom? E aqui a gente tem, ó, de novo, a necrose, a isquemia, pegando menos de 30% do volume do pâncreas. Ok? Então, eu ganharia 2 pontos daquela classificação de Baltazar. Agora, aqui a coisa complicou mais, tá vendo? Tem pâncreas aqui, tem pâncreas aqui, talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui. Tá bom. O que aconteceu com o resto do pâncreas? Derreteu. Ó. Isso aí é insuficiência pancreática aguda. Você teve uma necrose acima de 60% do volume do pâncreas. Tá? Isso é
E aí, se vocês repararem, tá vendo o líquido acumulando aqui, ó? Essa, na face látero-conal. O que está logo ali? Logo aqui está a pele. Então, qual que é a tendência? Desse líquido começar a sair para cá, pegar o tecido subcutâneo e formar, aqui está o mamilo do paciente, aqui está no umbigo, e formar uma mancha assim, ó. Ó, o paciente levantou a mão aqui, está embaixo da axila dele, aqui nesse lado vai formar uma mancha. Como é o nome dessa mancha que aparece na pele? Secundária pancreatite aguda. É o sinal de... O que vocês me falam? Lembra dos tons de cinza? Quem digita para mim? Qual o nome desse sinal? Grace. Isso mesmo, Bruna. Gray Tanner. Isso mesmo. Quando vocês olharem para o paciente pinguço, passando mal, com dor abdominal e tiver uma mancha na pele, tem uma necrose pancreática lá dentro acontecendo. Aqui, o estômago tem contraste dentro dele, que o paciente engoliu o contraste, e o estômago está todo lobulado aqui, ó, porque tem lobulações líquidas ao redor dele. Isso aqui é o famoso pseudocisto pancreático, tá? Você tem aquela coleção da pancreatite e ela tenta se encapsular, reduzindo os sintomas do paciente, numa tentativa do peritônio de conter o processo inflamatório. Ô, professor, alguém me mandou aqui. O que é essa água aqui? É derrame pleural? É derrame pleural. Já que o pulmão está aqui, nós estamos na cúpula do fígado, né? Isso aqui é derrame pleural à direita. Isso, muito bem, parabéns. Aqui mostrando um pseudocisto calcificado, isso aqui é o baço. O pâncreas está aqui, ó. Formou uma coleção, formou uma pseudocápsula e calcificou pelo processo inflamatório crônico. Então, esse é um pseudocisto pancreático, tá bom? Aqui é mais difícil. Esse é o baço. Esse é o hilo esplênico com vaso. Aqui está a artéria e veia esplênica. E aqui formou uma imagem. Olhando todos os cortes, eu vejo que o contraste entra aqui e sai. São pseudoaneurisma trombosado secundário a derretimento causado pela necrose do pâncreas. Agora, isso aqui a gente está olhando para um paciente com raio-x de abdômen. Como é que eu sei que ele ingere bebida alcoólica? Eu estou vendo um raio-x do abdômen. Então, aqui é L1, que é a primeira vez que eu estou vendo um processo transverso. Pergunta para o Neymar, que ele sabe direitinho onde que fica isso. Ok? Então, nós estamos no abdômen superior. E eu estou vendo aqui, ó, calcificações, tá vendo? O rim está para cá. Isso não é rim. A vesícula está aqui, ó. E outro rim está de cá. Opa! Contei a piada. Ó, onde que essas calcificações estão? Então, no pâncreas, né? A aula de pâncreas, ó, o pâncreas está aqui, então na imagem bidimensional você está vendo calcificações no pâncreas. Isso é, olha lá, calcificações do pâncreas. Está vendo como o pâncreas é todo heterogêneo, às vezes tem dilatação do pancreático. Isso aqui são insultos repetitivos no pâncreas, que gera uma pancreatite crônica. Tá? O pâncreas vai reduzindo de tamanho. Aí chega ao ponto disso aqui, ó, uma tomografia sem contraste. Eu sei que alguns de vocês já viram o cálculo renal que tem aqui. Alguns de vocês já estão desenhando a adrenal comigo aqui, ó. Lembra? Veia cava inferior, rebordo hepático, cruz diafragmática, achou a adrenal direita. A adrenal esquerda, cauda do pâncreas, cruz diafragmática, pode ser o rim também, e o estômago e baço, que estão aqui. Nesse caso não deu totalmente certo, mas a adrenal está aqui. Então, que estrutura que é essa? É o pâncreas calcificado. E quando a gente faz o 3D, olha lá, parece um exoesqueleto, tá vendo? Uma densidade igual dos ossos aqui, igual dessas calcificações nas artérias ilíacas. Aqui uma colangio ressonância, onde a gente tem dilatação dos pancreáticos primários e secundários. Ó, vesícula biliar, então ela vai vir aqui dar o ducto cístico, aqui para cima é ducto hepático comum, aqui para baixo é colé. Aqui é papila, ducto pancreático principal. Todo dilatado,
com os ductos secundários dilatados, significa que não tem mais parênquima pancreático aqui ao redor, ele foi afilado, pancreatite crônica. Tá? Só para mostrar para vocês, não vou mostrar a imagem nessa na prova de jeito nenhum, ou talvez, mas é mais provável que não, para vocês entenderem como é que a gente faz o diagnóstico dessas coisas por exames de imagem. O adenocarcinoma pancreático, por fim, para a gente encerrar a aula com 2 tumores, os sólidos e os císticos. O adenocarcinoma pancreático é o tumor exócrino do pâncreas. Ele pega na 6ª e 8ª década e predomina no sexo masculino. Tá? Ele representa 95% de todos os tumores pancreáticos. Então, eu só podia dar ele na aula, é o mais importante. Tá? A localização dele mais frequente é na cabeça do pâncreas. Tá? Então, olha a comparação. Vamos ficar nessa tomografia aqui. Deixa o ultrassom para essa tomografia aqui. Aqui eu vejo o pâncreas com cabeça, corpo e cauda. E aqui a gente vê uma parte do pâncreas, mas não vê o resto. Ó, é negativo. Porque esse tumor que está aqui invadiu a veia parcialmente. E ele dilatou o ducto pancreático, foi atrofiando o parênquima pancreático até o parênquima pancreático desaparecer. Tá? Então, é assim que forma uma bolinha, que é só um nódulozinho, que é o tumor de pâncreas. A gente pode ver aqui um caso, um tumor de pâncreas na porção distal, na cauda pancreática, que é terrível. Por quê? Porque quando ele for dar sintoma, já vai ter metástase. Porque a hora que for dar icterícia, ó, já tem metástases semelhantes a ele. Mas se o tumor for na cabeça do pâncreas, o restante do pâncreas aqui, ó, desaparece. Certo? Ainda tem pâncreas aqui para frente. Por quê? Porque ele atrofia o ducto pancreático, mata o restante do pâncreas pela drenagem linfática e drenagem biliar, e o pâncreas desaparece. Então, a tomo é o método de imagem recomendado e muito útil no estadiamento e determinação da ressecabilidade do tumor. O que a gente espera nos exames de imagem? Quando você pedir uma tomografia por suspeita de câncer do pâncreas, você espera que o radiologista te localize a massa, ok? Que ele fala a extensão, aonde vai, em quem encosta, como é que estão os vasos, porque os vasos mesentéricos e a veia porta estão muito ali próximo, e lembra que é um critério de irressecabilidade. E se tem metástases. Então, por exemplo, aqui tem uma lesão do câncer, carcinoma do pâncreas, que está invadindo, esse aqui é o estômago, isso aqui é o duodeno. Então, o tumor, ó, ele invadiu a parede gastroduodenal. Tá? Então, você tem sinais de encarceramento e invasão de estruturas adjacentes. Aqui, provavelmente é a saída da artéria mesentérica superior. Ela está obliterada aqui, porque tem um tumor crescendo nessa área, tá vendo? Do pâncreas, e fechou a artéria. Isso complica bastante a cirurgia. Então, são critérios de irressecabilidade. Invasão de órgãos adjacentes, oclusão arterial, linfonodos, ó, veia cava inferior, aorta, retroperitônio. Lembra o espaço dos grandes vasos? Então, aqui está entre a veia cava e a aorta, interaorta caval. Aqui está ao lado da aorta, periaórtico. São linfonodos positivos de um câncer de pâncreas que está aqui. Também é um critério ruim para cirurgia. E quando a gente tem metástase, né? Olha essa imagem. A gente tem um pouquinho da cauda do pâncreas aqui. O corpo está bem afilado. A gente vê o ducto pancreático dilatado. E quando a gente chega aqui, tem uma massa na cabeça do pâncreas. Ó. Essa massa pega o duodeno, tanto que vocês estão vendo uma estase do líquido do estômago. Ó, ar e líquido formando nível, porque o líquido não consegue passar aqui pela região duodenal, que está invadida, de forma normal, né, com drenagem habitual.
e esse paciente já tem uma metástase aqui, ó, pelo adenocarcinoma do pâncreas, e já tem ascite, tá? Então é assim que a gente faz o diagnóstico. Isso foi o adenocarcinoma, que é 9 em cada 10. Agora, nos últimos 4 slides, eu vou mostrar para vocês sobre as lesões císticas, principalmente os tumores matriarcais. Então, a gente tem pseudocistos como as lesões císticas mais comuns do pâncreas, e 10% dos casos são os tumores císticos primários. Nesses tumores císticos, nós temos um tumor dentro da via biliar que produz muito, chama tumor intraductal produtor de mucina, né? E nós temos os tumores matriarcais. Por que tem esse nome de tumores matriarcais? Porque dependendo da fase, ele atinge praticamente mulheres. Então, na vovó, ele tende a ser seroso, geralmente acima de 60 anos, uma tendência mais benigna. Na mulher, entre 40 e 60 anos, ele tende a ser mucinoso, o mais grave de todos. E na jovem, né, ele é chamado de tumor de Franz, tá? É o epônimo em desuso, porém, o nome certo é neoplasia epitelial sólido papilar, que geralmente é na faixa etária de 25 anos. Então, aqui eu estou vendo uma ressonância, eu estou vendo o pâncreas, e vocês estão vendo uma flor aqui, ó. Alguns podem falar que vira uma colmeia, tá? Por diversas características que não cabem ao recorte dessa aula, eu sei que isso aqui é água, porque tem sinal alto em T2, e também, lembra daquela pergunta que vocês fizeram na outra aula, porque eu vejo como que ele funciona no T1, como ele se realça pelo contraste. Esse é um tumor seroso, também conhecido como microcístico do pâncreas, que é o tumor da vovó. Aqui eu tenho uma grande lesão, poderia ser um pseudocisto, porém há pontos que eu vejo da lesão que tem septos e tem porções sólidas que realçam pelo contraste. Então, nesse caso aqui, olha o tamanho do abalamento que ele forma, o efeito de massa no arco duodenal. É aqui, ó. O arco duodenal está aqui. E esse efeito de massa que ele promove. Então, esse aqui é o tumor da mãe, que é o tumor mucinoso ou macrocístico. E aqui a gente tem na cauda do pâncreas uma lesão. Tem áreas sólidas e áreas císticas, né? Que é o tumor da jovem, que é o tumor papilar sólido cístico ou tumor de Franz. Certo? E ainda existe uma classe que eu não estou falando para vocês, que são chamados os PNETs, ou tumores neuroendócrinos, que é o gastrinoma, o insulinoma, tá? Que são tumores funcionantes, na sua maioria, que promovem alterações laboratoriais típicas. E aí nós temos que identificar nos exames de imagem. Às vezes neles não são visíveis exames de imagem, que o pequeno tumor já causa muita alteração laboratorial, que são tumores que a gente tem um diagnóstico mais reservado e às vezes mais tardio. Geralmente realçam muito pelo contraste. Olha aqui, a fase arterial. Olha como o fígado está sem contraste. Porque o fígado realça na maior 60 a 70% dele é na fase portal. Certo? E aqui mostrando, ó, ressonâncias do pâncreas, difícil de ver. Vamos ficar aqui nessa imagem só o pâncreas e uma lesãozinha sólida realçando muito aqui, que é um outro tumor neuroendócrino. Certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês sobre os aspectos de imagem dos tumores pancreáticos.